Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que a paz esteja com todos. Quero deixar para você mais uma vez a palavra do nosso bom Deus, nosso maravilhoso e amado Senhor Jesus Cristo, tá bom? Agradeço você que tem assistido e ouvido, as minhas mensagens. Ultimamente eu tenho feito as minhas mensagens em áudio, Mas, independentemente se é áudio, se é vídeo, tudo é para a glória do nosso Deus, Gostaria que você que ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, tá bom? Você que tem WhatsApp, você que tem grupos no WhatsApp, Facebook, gostaria humildemente que você compartilhasse essas mensagens. Não é para me promover, mas é para promover a palavra do nosso Deus. Jesus disse que o Evangelho, ele teria que ser pregado, e não existe uma das ferramentas mais práticas, senão essa, Em tempo real, muitas pessoas podem acompanhar, até mesmo em lugares aonde a igreja não pode entrar, Esse é o meu objetivo, e eu falo para você que eu tenho orado muito por isso, para que esse canal chegue aonde muitas das vezes a igreja não pode entrar, tá bom? Mas eu conto com a tua ajuda. Deixa Deus usar você, tá? Deixa Deus te usar. Aí você pergunta, como que o Senhor conta com a minha ajuda? Deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando, tá bom? Para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo é bom, tá certo? Mas vamos à palavra de Deus. Esses dias eu estou falando muito sobre a vontade de Deus, No vídeo anterior, no áudio anterior, eu falei sobre não adianta a pessoa só conhecer a vontade de Deus, é preciso fazê-la. Sabe, meu amigo e minha amiga, se você fazer do jeito de Deus, se você andar segundo a vontade de Deus, você pode ter certeza que você não vai se arrepender, O problema de muitas pessoas é exatamente isso. Elas querem fazer do jeito dela, elas querem fazer da sua própria forma. Eu fico vendo que tem muitas pessoas que elas querem que Deus abençoe elas querem que o milagre aconteça, elas querem ver a mão de Deus agindo em sua vida, mas elas não querem deixar Deus fazer do jeito que Ele quer. Elas querem que Deus faça do jeito dela, Elas querem fazer ao seu próprio modo, do seu próprio jeito. Eu costumo falar que existem pessoas que querem ser tratadas por Deus igual a Abel, mas muitas das vezes têm agido como Caim. Aí não vai acontecer. E olhando para a Bíblia Sagrada, vou deixar para você dois, se assim o Espírito Santo me permitir, Ele me inspirar mais, mas eu tenho 2 versículos da Bíblia, 2 capítulos da Bíblia, aonde essas pessoas deixaram Deus fazer do jeito dele. Por exemplo, quando eu olho para João 2, o versículo 4, a Bíblia fala sobre a festa de casamento, em Caná da Galileia. Eu falei num culto que eu fiz que Jesus não foi para essa festa de casamento para fazer milagres. Jesus ele foi para essa festa de casamento como convidado, Ele não foi chamado para resolver um problema nessa festa de casamento. Mas o que aconteceu? O problema veio, o vinho tinha acabado,
E as festas de casamento na época não durava pouco, né? Durava semana, né? Então aconteceu que o vinho acabou. E a Maria, ela conhecendo quem era Jesus, o que ela foi fazer? Ela foi procurá-lo. Ela foi falar para ele que tinha acabado o vinho. Mas olha só o que Jesus fala no versículo 4 de João 2. João 2, versículo 4. Diz assim, ó. E disse então Jesus: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Agora, por que Jesus falou isso para Maria? Entenda uma coisa, meu amigo e minha amiga. Quando você é convidado a ir à casa de alguém, eu pergunto uma coisa para você. Quando você é convidado para ir na casa de uma pessoa, mesmo que você seja parente dessa pessoa, você pode ir lá abrindo a geladeira da pessoa, ligando a televisão da pessoa, usando o banheiro da pessoa sem a permissão dela? Obviamente que não. Por quê? Porque você não está na sua casa, você está na casa de alguém. Então você só pode fazer aquilo que você quer ali se a pessoa te autorizar, né? Então, por que Jesus disse isso para Maria? Porque até então, Jesus ali, ele era o quê? Só um convidado. Jesus não foi chamado como responsável daquela festa. Jesus não estava no controle daquela festa. Jesus, ele tinha ido ali, meu amigo e minha amiga, apenas como um convidado. E na vida de muitas pessoas não tem acontecido um milagre, sabe por quê? Porque Jesus não está no controle. Jesus, ele quer fazer o milagre na vida de muitas pessoas. Só que Jesus, na vida de muitas pessoas, ele não tem feito porque ele não tem tido autorização para isso. Por quê? Porque a pessoa, ela tem tratado Jesus, eu falei em um vídeo semelhante a esse, que ela tem tratado Jesus como um convidado só. Ou seja, a pessoa, ela não tem colocado nas mãos de Deus, ela não tem deixado Deus fazer do jeito que Ele quer. Em outras palavras, ela não tem deixado Jesus assumir o controle da situação. Jesus ainda não tem o controle da vida da pessoa. Jesus apenas é só um convidado. Ou seja, a pessoa, ela quer fazer do jeito dela, ela quer fazer da forma dela, ela quer fazer da maneira dela. Às vezes, mesmo ela estando perto de Jesus, ela estando na igreja, mas ainda ela quer fazer do jeito dela. Ela não quer deixar Deus fazer do jeito dele. Por isso que tem muitas pessoas que não têm alcançado o milagre. A pessoa, ela quer porque quer que Deus dê para ela aquilo que ela precisa. Só que ela quer continuar fazendo ao seu próprio jeito, andando na sua própria direção, tendo o controle da sua própria vida. Ela não tem deixado Deus assumir a responsabilidade. Por isso que o milagre não tem acontecido, porque não tem estado de acordo com a vontade de Deus, mas tem estado de acordo com a vontade da pessoa. Então, a Maria, ela entendeu isso. Você pode ver que no versículo 5 do mesmo João 2, ela fala assim, ó: e sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, ela entendeu o recado de Jesus. Em outras palavras, o que Jesus quis dizer? Mulher, eu não tenho responsabilidade com essa festa. Eu fui chamado para essa festa só como convidado. Ninguém pediu a minha ajuda.
Ninguém me colocou no controle, então eu estou no meu canto. Ou seja, meu amigo e minha amiga, Jesus, Ele é educado. Ele é educado. Ele não vai agir na sua vida sem que você o permita, sem que você decida colocar Ele no controle e deixar que Ele faça do jeito dEle. Esteja disposto a fazer tudo o que Ele quer e pede que você faça. O problema de muita gente é isso. Ela tem deixado Jesus na sua vida só como convidado. Ela não tem feito tudo o que Ele tem mandado. Ela quer fazer do jeito dela. E não espere acontecer o milagre, porque não vai acontecer. Porque somos nós que temos que nos submeter à vontade de Deus. Não Deus tem que se submeter à nossa. Aprenda isso, tá certo? E lá em Lucas capítulo 5, versículo 4, é uma palavra famosa também, bastante conhecida, que fala sobre a pesca maravilhosa. Mas entenda bem, o porquê que a pesca maravilhosa aconteceu? O que o Pedro teve que fazer antes da pesca maravilhosa acontecer? É o que a Bíblia diz, no versículo 4 de Lucas 5. Diz assim, e tendo acabado de falar, disse Jesus, a Simão, lançai, pois, as vossas redes ao mar alto, em outras palavras, e tendo Jesus acabado de falar, melhor dizendo, faze-te ao mar alto e lança-te as vossas redes para pescar. Por que a Bíblia diz que Jesus, ele tinha acabado de falar? Entenda bem, se você quiser continuar lendo, começar lendo no versículo 1 de Lucas 5, você vai entender que antes de tudo acontecer, da pesca maravilhosa acontecer, o que Jesus pediu para Pedro? Ô Pedro, me empresta o seu barco para me pregar? Me empresta o seu barco para me dar uma palavra, para me fazer um culto? E a Bíblia diz que o Pedro emprestou. Imagina você, o Pedro, ele ainda não conhecia Jesus. Jesus para Pedro ainda era um estranho. E o Pedro, ele era aquela pessoa esquentadinha, aquela pessoa, depois mesmo de se tornar discípulo, mesmo assim ele era uma pessoa esquentadinha. Não preciso te falar que ele feriu o servo do sumo sacerdote cortando a orelha dele, Então o Pedro, o que aconteceu aqui? O Pedro, ele teve que se submeter à vontade de quem? De Deus, de Jesus. Qual que era a vontade de Jesus aqui? Usar o barco de Pedro para pregar. Então, antes do milagre acontecer, antes da pesca maravilhosa acontecer, primeiro Jesus fez a vontade dele, que era usar o barco de Pedro. Então, o Pedro, ele teve que esperar Jesus acabar de falar, para que Jesus falasse para Pedro novamente, jogar a rede. Aliás, para que Jesus falasse para que Pedro jogasse a rede novamente. Mas entenda bem que o Pedro, ele teve que esperar um tempo. Não sei quanto tempo durou que Jesus deu a sua palavra, o sermão para aquele povo. Não sei quanto tempo isso durou. Mas o que me chama a atenção foi a disposição de Pedro em esperar, em estar disposto a deixar Jesus fazer do jeito dele, o que ele queria fazer. E será que eu e você, a gente também tem deixado Deus fazer do jeito que Ele quer? Será que nós também temos nos submetido a deixar Deus fazer do jeito que Ele quer fazer? Ou a gente quer continuar fazendo do nosso jeito? Se você continuar querendo fazer do teu jeito, meu amigo e minha amiga, não espere o milagre acontecer, porque não vai. Agora, se você se submeter à vontade de Deus e deixar Deus fazer do jeito dele, pode ter certeza
que aquilo que você precisa, Ele fará, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.